A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a este culto exclusivamente online que começa agora aqui diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, o Templo da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, que fica situado na Avenida Ultramarino 616, e você é bem-vindo. Bem-vindo. Nosso desejo, a nossa oração é para que este culto coopere com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, coopere com a sua construção espiritual na sua vida. E que você que não conhece a Jesus, você que não se entregou a Ele, o nosso desejo é para que este culto possa, de alguma maneira, te ajudar a encontrá-lo, te ajudar a se render ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa motivação. Por isso eu estou aqui nessa noite para trazer da palavra do Senhor alento, trazer da palavra do Senhor um consolo, trazer da palavra do Senhor o remédio para nossas almas. E também os louvores que vamos entoar, os cânticos que vamos cantar, que tudo isso, tudo que fizemos aqui, tudo, venha abençoar tremendamente a sua vida. Essa é a nossa oração e eu quero orar com você para começar esse culto. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque temos essa oportunidade, Senhor. Temos essa oportunidade de estarmos, Senhor Jesus, da nossa casa, do nosso trabalho, de algum lugar, Pai, ouvindo da Tua palavra, ouvindo do Teu reino, vendo, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para nós, e que, assim como Maria, Senhor Jesus, escolheu a boa parte, nós possamos escolher, Senhor Jesus, escolher estar conectados com a Tua palavra de forma real, Pai, para que venhamos prestar atenção ao Teu falar, para que venhamos prestar atenção em tudo que vai acontecer neste culto, e que isso seja uma bênção na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão participando neste momento, Pai. Coloca as Tuas mãos, ministra da Tua graça, do Teu poder, da Tua bênção, e faz, Senhor Jesus, faz a Tua vontade, Pai, faz o Teu querer sobre o Teu povo. Essa é a minha oração, que o Senhor toque, que o Senhor encontre, que o Senhor venha trazer salvação, que o Senhor venha trazer cura, remédio, Senhor, para as almas, Senhor Jesus, que estão assistindo aqui, que o Senhor venha trazer alento, consolo, Senhor Jesus, que o Teu amor, a Tua graça alcance a cada um de nós. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Já te agradeço, amém e amém. Tudo que eu mais quero, o Teu fôlego Tu és, em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti.
te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Vamos agora para o momento da palavra, e eu abro já um parênteses. Se é a primeira vez que você está assistindo essa série, eu peço que você volte no primeiro episódio. Estamos no 8º episódio e tem todo um contexto que já foi falado até aqui, e se você não tiver esse contexto, vai ser complicado você entender do que estamos falando, e vai ser complicado para você realmente ser abençoado, porque tudo tem contexto, tudo tem um porquê de ser falado nesse 8º episódio. Então eu peço a você, para você ser abençoado, volte no primeiro, assista essa série para que realmente Deus fale e trate com a sua vida. E se você já está no 8º episódio, glória a Deus. E nós estamos falando hoje sobre o poder para frutificar, que nos dá, né, que traz resultado, faz esse resultado em milagres e maravilhas. O poder para frutificar resulta em milagres e maravilhas. Vimos no primeiro episódio que esse poder para frutificar, ele vem através da fé. No segundo episódio, ele vem através da intimidade com Deus. No terceiro episódio, ele vem através do ouvir e obedecer. No quarto, que ele vem através da união dos cristãos, isso é a comunhão. No quinto episódio, vimos que esse poder vem através do arrependimento. E a partir do sexto episódio, começamos a aprender que esse poder resulta, primeiramente, em capacidade específica. Depois, entendemos que ele resulta também na ousadia. Ele nos traz uma ousadia para pregar o evangelho. E hoje vamos falar sobre milagres e maravilhas, esse resultado que todos nós queremos. Eu acredito que você quer viver milagres, quer viver maravilhas. Eu quero isso para minha vida. Eu desejo isso para minha vida, para minha família, para aqueles que estão próximos de mim, que eu conheço. Eu quero que eles vivam esse poder que resulta em milagres e em maravilhas. Então eu peço para você, abra sua Bíblia em Atos 2, 42 e 43. A palavra do Senhor diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vou voltar e repetir. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Maravilhas e sinais. Como eu disse, eu tenho certeza que você quer viver isso. Eu quero viver isso. Quem não quer ser em um momento de um mal-estar, de uma doença, de um câncer, de alguma doença que está nos restringindo ao movimento? Quem não quer ser curado? E quem não quer ser usado para orar por uma pessoa e aquela pessoa ser curada? Quem não quer ter autoridade para expulsar demônios? Demônios territoriais, demônios que estão sondando a nossa casa, a nossa família. Quem não quer ter essa autoridade de mandar Satanás, através do nome de Jesus, embora e ele ir? Quem não quer viver o sobrenatural de Deus nas finanças? Ver literalmente a moeda na boca do peixe. Quem não quer viver isso? O sobrenatural de Deus nas nossas finanças, naquele momento que nós não temos saída, ver Deus colocando as mãos e fazendo algo miraculoso, algo milagroso nas nossas finanças. Quem não quer isso? Quem não quer ver o cego andar? Quem não quer ver o cego ver? Né? Quem não quer ver o paralítico andar? O morto ser ressuscitado? Quem não quer ver, né? Milagres, sinais? Nós queremos isso. Nós aprendemos e ouvimos do evangelho, e nessa série temos visto coisas maravilhosas de Deus, e nós queremos ver essas maravilhas. Como queremos isso, meus irmãos? E isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade real hoje para mim, para você e para todo aquele que acredita e crê na palavra de Deus. Não sou eu que garanto, quem garante é a própria palavra. É o próprio Jesus que diz
em determinado texto que aqueles que creem nele, que acreditam neles, vão ver e viver obras maiores do que ele mesmo realizou. E quantos milagres e maravilhas Jesus não realizou. E nós queremos ver isso, mas precisamos ter atenção em toda a palavra lida. E no texto que nós lemos isso, nós precisamos redobrar essa atenção nessa leitura que nós fizemos. A gente precisa entender que maravilhas e sinais é resultado e não origem. Maravilhas e sinais é resultado, não é a origem. Maravilhas e sinais não é algo que começa, é o resultado daquilo que foi feito. E esse resultado, se nós notarmos no começo do versículo 43, diz assim: eles se dedicavam. Eles se dedicavam. Então o resultado dessas maravilhas, desses sinais, é uma dedicação. É uma dedicação, e dedicação é o quê? É devoção, é uma aplicação, é um empenho, um esforço, seja físico, seja mental, seja emocional. É uma dedicação, e nós precisamos nos dedicar àquilo que os apóstolos e aquilo que os discípulos dos apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam se dedicando naquele momento. Para que venhamos viver e ter o resultado dos sinais, das maravilhas, dos milagres, das coisas de Deus sobrenaturais, desse poder que vem do alto, nós precisamos atentar e entender que tudo isso é resultado e não origem. É o resultado da dedicação. Mas dedicação no quê? Em quê? Essa dedicação. E é isso que nós vamos pensar hoje. Primeiramente, vamos para o texto. Como foi lido, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ensino dos apóstolos. Bom, primeiro nós precisamos olhar e falar: poxa, Paulo, na minha igreja não tem apóstolos, né? Assim como aqui na nossa igreja a gente não tem apóstolos nomeado. Tem algumas igrejas aí que estão nomeando apóstolos, estão nomeando semideus, arcanjo, querubim, e não entendem isso, e a pessoa, ela ou se autodenomina, já ela mesmo se intitula isso. E isso é um problema. Isso é um problema, porque não estão verdadeiramente entendendo que essa nomenclatura apóstolos, esse nome, quem deu foi o próprio Cristo a alguns, e separou esse para isso. E hoje nós não vivemos esse contexto. E aí você vai falar: então, como que nós vamos viver isso que os discípulos viviam naquele tempo? A gente precisa entender e aí ver a função. Qual era a função dos apóstolos naquele momento? E nós falamos aqui: ensino. Ensino. Hoje, se nós olharmos e pensarmos aqui na nossa igreja, quem faz essa parte do ensino que os apóstolos davam aos seus discípulos naquele momento, essa função é hoje dos nossos pastores locais. É a função dos pastores que estão empenhados na obra em ensinar, em pregar, em levar a palavra de Deus, seja no discipulado, seja no púlpito. E a gente precisa entender, eles tinham essa função, os apóstolos tinham a função de ensinar o evangelho, de instruir o rebanho de Deus e instruir de forma como eles deveriam andar mediante a palavra de Deus, o que eles deveriam fazer, como deveriam fazer, mediante tudo isso, aquilo que Cristo tinha ensinado. E é isso hoje que os pastores estão fazendo, ensinando através da palavra de Deus como se deve andar e como nós devemos andar nessa terra. E é isso que nós precisamos assimilar na nossa mente. Então, quando a palavra diz aqui, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eu e você, naturalmente, podemos nos colocar agora assim: e nós se dedicamos aos ensinos dos pastores, dos verdadeiros pastores também. É triste, é complicado eu falar isso, mas a verdade é que você tem que tomar cuidado,
Porque pastor que é pastor verdadeiro de Cristo, do rebanho de Cristo, ele não pastoreia para si mesmo, mas ele pastoreia seguindo a ordenança de um mestre. Ele pastoreia segundo Jesus, segundo a palavra instrui, segundo aquilo que a palavra de Deus diz, e não segundo as suas motivações, os seus desejos, as suas paixões, os seus querer. Não, eles falam e ensinam segundo aquilo que a palavra diz. Então, tome o cuidado de saber se você está numa igreja onde existe um pastor real e verdadeiro que ensina o que a palavra diz e não aquilo que ele quer e deseja. O pastor que é verdadeiro pastor, ele não fala dele mesmo, ele fala da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos nos atentar. Então, a dedicação vem nos ensinos dos pastores de hoje em dia, no ensino daquele que leva a mensagem de Cristo. Agora pensa comigo, eu e você, não sei qual igreja você está vendo, se você é aqui do Mandaqui ou se você é de uma outra igreja, mas a possibilidade de ouvirmos os nossos pastores, os pastores locais, hoje em dia são poucas. São poucas, né? Nós vemos na grande maioria das igrejas que um culto público é 2 dias na semana, 3 dias na semana, 2 horas cada culto. O culto que se alonga mais são 3 horas, mas não são essas 3 horas que ensinam, algumas 40 minutos, 50 minutos dessas horas. E aí nós podemos pensar como nós vamos nos dedicar faltando no culto. Será que uma pessoa dedicada falta ao culto? Falta no momento da explanação da palavra, onde os pastores estão ensinando? E aí vem uma reflexão para mim e para você. Você tem sido fiel? Fiel no pouco, no sentido da fidelidade, de buscar a palavra de Deus e ouvir os seus pastores, isso é indo ao culto, no domingo, aqui na nossa igreja, por exemplo, nas quintas-feiras, que é um culto de intimidade com Deus? Você tem feito isso? Ou será que você vai uma semana sim e a outra não? E aí eu pergunto para você, isso é ser dedicado ao ensino? Ou será que isso... Paulo, mas você não sabe, Paulo, a minha semana é complicada, a minha semana... Meu irmão, minha irmã, sinto lhe dizer, e sinto mesmo, porque é complicado falar isso, porque tem muitas pessoas, né, que fazem isso, mas a verdade é que a palavra continua sendo a mesma. E uma pessoa dedicada ao ensino dos apóstolos nos dias atuais são aquelas pessoas que verdadeiramente gastam o seu tempo, ou melhor, investem o seu tempo indo aos cultos, indo às reuniões da igreja, ouvindo aquilo que está sendo ensinado através dos pastores. E aí cabe a mim e a você fazer uma reflexão e ver se nós somos pessoas dedicadas ou não. Temos também aqui na nossa igreja, não sei se você tem aí na sua igreja, mas aqui nós temos também os grupos pequenos, que é explanado e é falado daquilo que o pastor falou no culto no domingo. E aí, ali tem um pastor, o líder do grupo pequeno, que leva o povo a pensar e a meditar e a refletir naquilo que está sendo falado, de forma a sermos dedicados ao ensino e aprendermos ainda mais. E aí eu pergunto, você que é aqui do Mandaqui, você se gasta tempo com isso? Você que é de outra igreja e na sua igreja tem os grupos pequenos, você investe seu tempo nisso ou você acha que é perca de tempo isso? Porque isso vai demonstrar também o quanto você é dedicado. E outra maneira é ir diretamente ao pastor e com uma situação, com uma dificuldade, com um problema e ouvir dele. Ou será que você não tem buscado seus pastores nos momentos cruciais da sua vida e tem resolvido com os seus desejos, as suas vontades, feito da sua cabeça? Porque certamente se você tem feito isso, algumas podem dar até certo, mas muitas vão dar errada. Muitas vão dar erradas. E nós precisamos entender que isso também é dedicação. Porque quando eu acredito e eu creio que a palavra de Deus ela é o bem para a minha vida, e eu sei que ali foi instituído um pastor na minha igreja, e esse pastor está ali para servir o rebanho, para instruir o rebanho, e eu sei disso, quando eu tenho alguma dificuldade, algum problema, eu não hesito, eu vou lá buscar esse pastor ou esse líder de Gênesis,
Eu vou fazer isso por quê? Porque eu quero ouvir da parte de Deus o ensino que Ele tem para a minha vida e ali ser dedicado na palavra. Reflita sobre isso, meu irmão. Reflita sobre isso, porque queremos viver milagres, sinais, maravilhas, mas não temos a dedicação no ensino. E sem essa dedicação no ensino, nós não vamos ver milagres, sinais e maravilhas. E nós precisamos ter isso na nossa vida. Outra coisa que eu identifico no texto aqui é que o texto continua, eles se dedicavam, aí eu vou pular esse ensino dos apóstolos, e eles se dedicavam à comunhão. Eles se dedicavam à comunhão. Então quer dizer, olha que coisa maravilhosa, coisa tremenda. Se nós queremos viver sinais e maravilhas, nós queremos ver coisas grandiosas, nós precisamos ter comunhão com o corpo de Cristo. É assim que os sinais e maravilhas acontecem. É igual o fogareiro, onde tem ali muitas brasas, e quando você tira uma brasa daquele fogareiro, aquela brasa se apaga. Por quê? Porque ela está sozinha. E se você pega aquela brasa e joga de novo no fogareiro, ela volta a se acender e ela volta a pegar fogo. Assim é para aquele que está no meio da comunhão. Nós queremos ver sinais, milagres e maravilhas, mas estamos afastados do povo de Deus. Isso é incoerência, porque os sinais, maravilhas, milagres de Deus vêm por meio do seu corpo, acontece no meio do seu corpo. E se nós queremos viver esses sinais e maravilhas, nós precisamos ter comunhão. Ter comunhão. E aí eu volto a falar de novo. Parece que Paulo só repete as coisas, mas é uma verdade. Quanto tempo você tem se dedicado pós-culto? Se você tem ido ao culto. Mas se você tem ido ao culto, o pós-culto, o antes do culto, quanto você tem se comunhado na comunicação, na intimidade, como nós falamos aqui no Manda Aqui, nos 5 minutos de amor. E nas casas, você tem ido nos grupos pequenos. Outra coisa, você tem se interessado por pessoas de forma que você liga para essas pessoas, manda mensagem para essas pessoas, se preocupa com essas pessoas, ora por essas pessoas. Isso é a comunhão do corpo. E se você quer ver sinais e maravilhas, você precisa ter essa comunhão. O versículo 42 de Atos 2 que nós estamos lendo, diz que é no templo e nas casas. Era no templo e nas casas, isso não era só resumido no domingo ou no culto, mas era também levado para as casas. E é isso que nós precisamos, se queremos viver sinais e maravilhas, precisamos ter comunhão no meio do corpo de Cristo. Outra coisa que é falada e relatada aqui no texto é que eles se dedicavam. Aí eu pulo agora ensino dos apóstolos, pulo comunhão e eles se dedicavam ao partir do pão. Ao partir do pão. Paulo, partir do pão é comunhão. Sim, também é comunhão. Mas é o ato de abençoar, de ser abençoado. Quando nós partimos o pão, naturalmente é porque não vamos comê-lo sozinho. Por isso partimos, para que outro também possa se servir daquela mesma refeição. E o ato de partir o pão quer dizer, o pão não é apenas para mim, é para o meu próximo também. Então eu não tenho um pensamento pequeno, eu não tenho um pensamento só no meu mundo, eu tenho um pensamento altruísta, onde eu penso na vida do próximo. Isto é quando eu me ocupo em cuidar de vidas, em cuidar de pessoas, em ser cuidado por alguém também. Isso é o partir do pão, é eu cuidar. Mas eu cuido, Paulo, eu cuido da minha esposa, eu cuido da minha filha. Bem, é verdade, você precisa cuidar de tudo isso mesmo. Mas e o seu próximo, o seu irmão? Ele precisa de cuidado também. Você tem cuidado? Você tem abençoado? Você tem gasto tempo, recursos para fazer a diferença na vida do seu próximo, de alguma pessoa? Então, se nós queremos viver sinais e maravilhas, nós precisamos partir
pão. Nós precisamos ter um pensamento altruísta, de forma a repartir daquilo que recebemos da parte de Deus para com o próximo, seja isso em palavras, seja isso em tempo, seja isso em ouvido, seja isso literalmente em alguma necessidade, mas precisamos partir o pão. E por último, meus irmãos, aqui, eu vejo que eles se dedicavam também às orações. Então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Oração, intimidade com Deus. Intimidade com Deus, nós já falamos sobre isso. Na verdade, tudo que eu falei aqui, se você entender e se você assistiu com atenção os quatro primeiros episódios, você vai se lembrar bem que nós falamos sobre tudo isso. E essa intimidade é um relacionamento real e verdadeiro com o Criador. Real e verdadeiro, intimidade é real, um relacionamento real e verdadeiro com o Criador. Você tem feito isso? Você tem buscado a Deus na sua intimidade, no seu secreto? Se você não tem feito isso, sinto lhe dizer, mas você não vai viver dos milagres, das maravilhas de Deus. Porque é a quarta coisa a qual eles se dedicavam, para que o resultado viesse através de milagres e maravilhas. É quando há essa dedicação, quando há essa intensidade na busca, na busca do ensino dos apóstolos, na busca da comunhão, do partir do pão e das orações, é que nasce algo maravilhoso dentro de nós, que é o temor, a reverência, a obediência, o respeito a Deus. Olha, no mesmo versículo que nós estamos lendo, Atos 2, diz assim, que depois dessa dedicação dos ensinos dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão, das orações, aí diz assim, e todos estavam cheios de temor. Cheios de temor. Olha que maravilha, nasceu temor dentro do coração desses filhos de Deus. Isso nasceu reverência, obediência a respeito de quem é Deus. E quando isso nasce em nossas vidas, meus irmãos, quando isso nasce em nossas vidas, esse temor, esse respeito, essa reverência nasce em nossa vida, é aí que acontecem os sinais e as maravilhas. É esses sinais que vão nos acompanhar, pois deixamos de ser egoístas e passamos a ser pessoas altruístas. Vemos novamente que a fé, a intimidade com Deus, o ouvir e obedecer, a união e a comunhão com a igreja e o arrependimento dos nossos pecados resulta também nesse poder que vem de Deus em sinais e maravilhas para anunciarmos as boas novas e assim sermos pessoas frutíferas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor quer nos fazer pessoas frutíferas e quer nos levar a viver milagres e maravilhas, e podemos viver milagres e maravilhas desde que haja uma dedicação intensa naquilo que é a busca por Deus. Na semana que vem vamos continuar falando sobre esse resultado de poder, mas esse resultado que vem através do altruísmo. Eu dei uma pincelada aqui, que nós começamos a ser altruístas por conta disso que nós estamos falando, mas semana que vem vamos ver de uma maneira mais ampliada, de uma maneira mais concreta, porque Deus quer nos fazer pessoas altruístas. E para isso nós precisamos ver o poder de Deus. Eu quero orar por você, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo pela tua palavra, Senhor, que nos leva, Senhor, a crer que vamos viver sinais e maravilhas mediante a nossa dedicação, nosso empenho, Pai. Nossa dedicação e empenho naquilo que os apóstolos, os pastores pregam e anunciam da tua palavra. A esse ensino que vem da parte do Senhor através dessas vidas desses teus servos. Que possamos ter dedicação a isso, compenetrarmos a nossa mente, o nosso coração e entender que o culto é valioso, Pai. E nós precisamos estar no culto, Senhor, buscando os ensinos, buscando da Tua palavra,
Porque queremos viver milagres e maravilhas, mas precisamos nos dedicar a isso, Pai. Precisamos dedicar ao ensino, Pai. Também, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, sobre nós de forma maravilhosa, nos levando a entender que nós precisamos ter a comunhão com o corpo de Cristo, a comunhão com as pessoas que fazem parte do teu corpo, de forma real e verdadeira, através dos cultos, através dos grupos pequenos. Que o Senhor nos leve a isso, a vivermos isso de forma sobrenatural, Pai. Também, Senhor Jesus, que venhamos ser pessoas que partilham pão, que dá atenção ao nosso próximo, que leva, Senhor Jesus, aquilo que o nosso próximo necessita, seja do nosso abraço, do nosso amor, seja dos nossos ouvidos, seja de algo material, mas que leva a isso, Senhor Jesus, querendo partir o pão, querendo abençoar aquela pessoa. E também, Senhor Jesus, a partir das nossas orações, da nossa busca em intimidade com o Senhor, Pai. Então abençoa esse teu filho que está me ouvindo, essa tua filha, essa tua filha, coloca as tuas mãos sobre eles, derrama do teu poder e da tua graça, fazendo, Senhor Jesus, sobre cada um deles, Pai, eles viverem os milagres e as maravilhas, o poder que vem da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, já te agradecendo. Amém e amém. Estamos neste culto exclusivamente online e eu quero te dar uma rica oportunidade. Uma oportunidade de você investir no reino de Deus, uma oportunidade de você contribuir e materializar uma visão, a visão do reino, a oportunidade de alcançar pessoas, porque através da internet, através daquilo que estamos fazendo, daqueles recursos que nós estamos investindo, Deus está usando disso para alcançar pessoas assim como você e outros possam continuar sendo alcançados. Não fazemos isso querendo algo em troca, querendo receber algo em troca, não, mas você sabe muito bem que neste mundo se faz a necessidade do dinheiro, o uso do dinheiro. E queremos usar desses valores para alcançar mais e mais pessoas. E você tem uma oportunidade de honrar a Deus com suas ofertas, com o seu dízimo. E também, irmãos que estão me ouvindo, tem pessoas que neste momento se encontram encarceradas, tem pessoas que neste momento se encontram doentes numa cama, se encontram impossibilitadas fisicamente de se locomover e ir a um templo, ou também estão em lugares remotos do mundo, em lugares que não tem uma igreja onde congregar e querem participar e querem ofertar no reino, querem ser participantes da obra. Então eu preciso dar essa oportunidade, eu preciso dar essa oportunidade de você investir na causa do reino. Também lembro que nós não devemos fazer isso como pesar, nós não devemos fazer isso como uma obrigação. A palavra de Deus nos orienta a fazer isso com alegria, com gozo. Então, se você está com um peso, eu preciso ofertar porque me sinto obrigado. Não faça isso. Isso é um mal espiritual que você faz na sua vida. A palavra de Deus, na carta de 2 Coríntios, o capítulo 9, o verso 7, diz exatamente isso, que nós devemos ofertar, nós devemos dar com alegria, porque isso é o que Deus ama, é isso que Deus quer para mim e para você. Então eu te dou essa rica oportunidade de fazer isso. Então vamos fazer da melhor forma, vamos fazer com o nosso coração. A Bíblia diz que não deve ser imposta, e sim com gozo e com alegria. Então tenha dessa oportunidade de obedecer à palavra de Deus, tenha dessa oportunidade de ofertar e contribuir na visão do reino de Deus, e vamos fazer isso agora. Eu quero orar por você que vai estar ofertando. Eu vou levantar um envelope, você aí na sua casa pode levantar simplesmente a sua mão, vai estar rolando, já está rolando no rodapé as contas, daqui a pouco vai aparecer uma tela com todas as contas para que você possa ter um tempo para fazer dessa oferta, mas antes de tudo isso eu quero orar por sua vida. Pai, te damos graças, Senhor, porque podemos participar do teu reino. Porque, Senhor Jesus, o Senhor, por mais, Senhor Jesus, que o Senhor não precise, não depende de nada e ninguém, mas o Senhor, Pai, nos dá a oportunidade de servir com aquilo que o Senhor mesmo nos dá, o dinheiro, Senhor.
Pai, não somos deste mundo e Mamon não domina a nossa vida. Somos do Senhor, Pai. E nós temos em Ti o gozo e a alegria de podermos participar, ofertando e entregando o dízimo na casa do Senhor. Pai, eu peço que as Suas bênçãos e as Suas promessas se cumpram sobre a vida de cada um que está neste momento, Senhor, entregando uma oferta ou entregando o seu dízimo. E porventura aquele que está desempregado, aquele que está, Senhor Jesus, sem o valor monetário para ofertar, para entregar a Ti, Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos, abra as comportas do céu, abra uma porta de emprego, para que esse Teu filho possa, Senhor, ter do que comer, mas ter também do que ofertar na Tua casa e contribuir com o Teu reino, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um de nós neste momento, Pai, e que o Teu santo nome seja louvado e engrandecido em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar. Encerramos aqui mais um culto online, que você tenha sido muito abençoado, assim como eu fui. Lembrando que às segundas-feiras, às 20 horas, temos Conectados com a Palavra com o nosso pastor Joel Estevanato, às quartas-feiras com o pastor Vanderlei Medeiros, e às sextas-feiras eu com você aqui, falando, tratando, aprendendo sobre a temática frutificando no poder de Deus. Que Deus te abençoe, até o próximo Conectados e tamo junto.